Olá, meu querido ouvinte e espectadores do nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui, vamos dar prosseguimento à leitura do evangelista Lucas e vamos continuar hoje do capítulo 4 em diante. Já vos peço que vos inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e dê um joinha também para que nós possamos notificar esse canal para mais pessoas também, para que nós possamos evangelizar as pessoas na face desta terra. Nós vamos dar continuação do capítulo 4 em diante. Vamos iniciar esta leitura. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E disse-lhe Jesus, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o em um alto monte e mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória para mim que me foi entregue, e dou-me a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos teus anjos acerca de ti, para que te guardem, para que te sustentem com as suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a sua tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Assim, querido ouvinte, querido espectador do nosso canal, aqui fala sobre a tentação de Jesus. Logo após o Senhor Jesus ser batizado por João no Rio Jordão, ele foi conduzido ao deserto, a qual ele passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Passou-se de jejum na presença de Deus para que pudesse enfrentar o teu adversário, para que pudesse enfrentar o nosso adversário também. E assim, sucedendo essa parte, que o Senhor Jesus foi conduzido para o deserto, ali iniciou-se aqueles 40 dias de jejum e de tentação também. E assim o diabo disse para ele: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí o Senhor Jesus o retrucou dizendo: A palavra de Deus diz, porque está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso nós temos que entender que tudo é necessário e tudo é benéfico na nossa vida, mas nós temos que atentar ainda mais para aquilo que Deus propôs para cada um de nós. E ali o diabo, pela segunda vez, levou ele a um alto monte e mostrou todos os reinos da terra, e disse para ele: Olha, tudo isso foi me dado, e se prostrares nos meus pés e me adorares, tudo isso te darei também. E assim o Senhor Jesus o repreendeu mais uma vez, né? Ali o Senhor Jesus o repreendeu, né? E aí o diabo, não se contentando ainda, pela terceira vez, levou ele no pináculo de um templo, né, bastante alto, e disse: Olha, tu pularás daqui lá embaixo, e você vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Eles vão te assegurar para que você não tropece em nenhuma coisa. E ali o Senhor Jesus o expulsou e disse: Olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Façais o que o nosso Deus nos envia e que nos manda fazer, mas nunca podemos tentar as possibilidades da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Por isso aqui, dentro dessas três tentações, nós temos aqui um exemplo claro do próprio Filho de Deus, de nunca tentar o Senhor, não é isso? Nós não devemos tentar. Às vezes nós vamos praticar alguma coisa na nossa vida que vamos exagerar. Ah, não, mas Deus nos livra. Não, Deus nos dá o livramento, mas nunca podemos tentar o Senhor nosso Deus. Interessante, querido espectador, que o Senhor Jesus venceu Satanás com tudo aquilo que já estava escrito ainda no Antigo Testamento, que estava escrito na lei de Moisés.
Não é isso? O Senhor disse para ele, olha, está escrito isso, isso e aquilo. Por isso, hoje o Senhor nos fala por esta palavra, aquilo que nós deveremos viver em harmonia diante da palavra de Deus, isso já está escrito e já está registrado para a nossa salvação. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vê que o diabo ausentou dele só por um tempo. O diabo não foi embora de vez. Por isso, essa palavra nos deixa claro que nós seremos na nossa vida muitas e muitas vezes tentados pelo nosso adversário. Existirá um tempo que ele ausentará de nós, existirá um tempo que às vezes ele continuará nos tentando. E para isso nós precisamos estar sempre firme no fundamento da palavra, para que nós nunca venhamos nos desviar do caminho da verdade, no caminho do Altíssimo, no caminho que nos conduzirá para a vida eterna nos céus. Jesus é expulso de Nazaré, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ensinava nas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que se estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para com liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra da graça que saíra da sua boca, dizendo: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis a este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum? E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a de Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E indo-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Capernaum, cidade da Galileia, e ensinavam nos sábados, e administravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então aqui, querido ouvinte, esta parte da palavra nos fala que Jesus foi expulso da cidade de Nazaré. E aqui nos relata de maneira que, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, a sua fama correu em todas as terras ao redor. E ele ensinava nas sinagogas, e por todos ele era louvado também. E chegando a Nazaré, onde ele fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, numa sinagoga, e levantou-se para ler as Escrituras. Quando o Senhor Jesus levantou para ler aquelas Escrituras, justamente ele pediu os rolos de livro, porque naquele tempo era escrito, a Bíblia não era igual a essa Bíblia que nós temos nos dias de hoje. A Bíblia era escrita em rolos de livro. E muitas das vezes cada livro significava um rolo, não tinha páginas, não tinha capítulo, assim como nós temos tudo isso organizado na Bíblia contemporânea. E ali, o ministro ali da sinagoga, ele trouxe justamente o rolo que falava da profecia de Isaías. E ali ele leu aquela parte da profecia e disse para ele: Olha, esta palavra hoje se cumpriu nas vossas vidas, se cumpriu na vida desses que estão sentados ouvindo a minha leitura e a minha pregação. Ali aquela profecia falava justamente acerca do Senhor Jesus, falava acerca do Messias. E aquele momento foi um momento exato do cumprimento da profecia do profeta Isaías, que falava dele, e o próprio profetizado levantou e leu acerca daquela profecia e explanou para aquela multidão dentro da sinagoga. E
foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim, querido espectador, estas foram as palavras da profecia de Isaías, que acabava de se cumprir naquele presente momento que o Senhor Jesus tomou aquele rolo de livro e começou a ler esta profecia. E ali o Senhor Jesus assentou-se e começou a admoestar, e começou a dizer para eles de que maneira foi que ele chegou na terra, de que maneira era que ele iria proceder e de que maneira nós alcançaríamos a nossa salvação na terra também. O Senhor Jesus, apregoando todas essas coisas, uma parte daqueles que estavam dentro da sinagoga, eles não concordaram com isso. Então eles achou melhor expulsar o Senhor Jesus, pegou o Senhor Jesus, levou num alto monte para poder o precipitar dali abaixo. Mas a palavra nos disse aqui que o Senhor Jesus, ele simplesmente passou pelo meio deles e desceu daquele monte, a qual eles não tiveram condição de fazer nenhuma coisa com ele, porque ainda não era chegado o tempo, porque o Senhor Jesus ainda precisaria de mais um tempo para continuar o seu ministério na face da terra. Desceu a Capernaum, cidade da Galiléia, e ensinava nos sábados, e administravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A palavra de Deus, ela é uma palavra com autoridade. Às vezes a minha palavra não pode surtir efeito na vida de ninguém, mas se a palavra for a palavra de Deus, ela vai surtir um grande efeito na tua vida, vai te causar uma grande transformação, a qual você vai alcançar uma liberdade de espírito na presença de Deus. Você vai alcançar uma alegria e um contentamento, a qual só o nosso Deus pode nos propor para cada um de nós que entendemos e procuramos seguir a trajetória do caminho da tua própria palavra também. Cura de um endemoniado, o versículo 33. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus respondeu dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio o alcançou, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele e lhe fez, sem lhe fazer mal. Veio, portanto, sobre todos a fama dele entre si, e uns e outros diziam: Que palavras é esta, que até mesmo os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Então aqui mais uma parte da palavra que o Senhor Jesus fez uma grande obra. Ali existia um endemoniado ali, naquela província, né, a qual o Senhor Jesus estava, na cidade de Capernaum, e ali, logo que o Senhor Jesus chegou, aquela pessoa possessa daquele espírito imundo já foi dizendo, aquele demônio já falou na boca dele: Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Veio nos perturbar? Veio nos atrapalhar? E ali o Senhor Jesus disse: Cala-te, e já ordenou logo em seguida: Sai dele. E aquele corpo, aquela alma vivente ficou liberta na presença de Deus. E ali aquelas pessoas murmuravam: Mas que homem é este? Será que é um profeta? Porque ordena até os espíritos ao contrário e eles lhe obedecem? Por isso hoje, querido telespectador, querido ouvinte, nós devemos obedecer a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele pode fazer essas ordenanças para que o que não presta pode sair de dentro de cada um de nós, para que o Espírito, ao contrário, possa nos deixar livre, para que nós possamos continuar fazendo aquilo que nos é proposto neste mundo também. Aqui fala a cura da sogra de Pedro, o versículo 37. E a sua fama divulgou-se por todos os lugares e em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta o deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos em várias doenças lhe os traziam, e pondo as mãos, cada um deles os curavam. E também de muitos saíram os demônios, clamando, dizendo: És tu, Cristo, Filho de Deus? E ele, os repreendendo, não os deixavam falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já o dia, saiu-lhe e foi a um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e detinham-o, porque não se ausentasse deles. E ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque
Para isso fui enviado e pregava nas sinagogas da Galileia. Aqui, querido ouvinte, esta parte da palavra nos fala que o Senhor Jesus fez uma grande obra com a sogra de Simão Pedro. Aqui esta palavra nos fala que o Senhor Jesus andando ali, pelas adjacências da cidade de Capernaum, ali aconteceu que ele chegou na casa da sogra de Pedro e ela se encontrava muito enferma com a febre muito alta. E ali eles clamando para que o Senhor Jesus fizesse uma grande obra, o Senhor Jesus simplesmente fez uma oração e aquela mulher ficou liberta na presença de Deus. A palavra nos disse que ela levantou e começou a os servir. Por isso que a nossa fé precisa de estar sempre sendo aumentada na presença de Deus, para que nós possamos receber os milagres, para que nós possamos receber a libertação e as curas da parte do nosso Deus também. E assim sucedendo que no pôr do sol, que todos os que tinham enfermos com várias doenças que ele traziam e pondo as suas mãos sobre eles, eles eram curados de todas as enfermidades. Querido ouvinte, se houver fé no teu coração, dentro de ti, através da tua fé e através da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você poderá e será liberto e curado de qualquer situação, de qualquer enfermidade que rodeará o seu corpo terreno na face desta terra. Basta que tenhamos fé, basta que tenhamos a convicção que nós esperarmos e orarmos e pedirmos e nós possamos agradecer pela nossa libertação na presença do nosso Deus. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava, para que eles não se ausentassem deles, Então eles queriam estar sempre junto do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para eles, olha, é necessário para que eu vá em outras cidades também, para que eu possa evangelizar as demais pessoas, porque para isso eu vim, para esta obra redentora na face desta terra. E assim o Senhor Jesus prosseguiu a tua trajetória, evangelizando e falando acerca do reino dos céus, plantando a semente do Novo Testamento, plantando a semente da graça, a qual veio e sobrepujou o Antigo Testamento, termos liberdade de salvação, liberdade de expressão, a qual nós anunciaríamos a graça do Filho de Deus, que a nossa alma um dia possa morar no reino da glória do nosso Criador. Nós vamos ficando por aqui. Este aqui foi o capítulo 4, do Evangelho de Lucas, e nós vamos depois nos próximos vídeos dar sequência ali nos demais capítulos. Sendo assim, querido espectador, peço que vos inscreva em nosso canal, ative o sininho e dê um joinha também, para que o YouTube entenda que esse vídeo possa ser de grande valia para os demais espectadores também. Por isso, vos aguardo até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.